Ao vivo. Eita, aqui. Boa noite, galera. Já vou entrando aqui no meu tablet. Hoje a gente tem várias coisas para poder falar, várias anotações aqui, então eu vou entrando aqui enquanto vocês vão se acomodando aqui no nosso live. Vou esperar aparecer para mim. Apareceu. Aproveitar e beber uma água enquanto vocês vão entrando. E hoje aqui tem que tomar cuidado com essa água, depois eu vou falar por quê. Senão eu acabo bebendo a água errada. Tem que visualizar aqui na caneca, porque aí vai dar ruim. Se eu beber a água errada hoje, a gente tem alguns líquidos aqui com algumas coisas de gastronomia molecular que a gente vai falar ao longo da live. Aí não vai ser legal. Ó, a Valéria já tá entrando. Ó, enquanto vocês vão se acomodando, eu já soltei um spoiler dessa live, porque essa live ela é extremamente importante, não só na questão técnica que a gente vai abordar aqui, até uma questão curiosa, vamos dizer assim. E aí eu falo para vocês o porquê que a gastronomia molecular ainda é uma cozinha curiosa, né? Até por ela ser um pouco recente, mas justamente por isso, por conta dessa curiosidade, desse chamativo, essa live ela é muito importante, principalmente para quem está começando na gastronomia ou para profissionais que já estão na área e não entendem nada de gastronomia molecular. E assim também como as pessoas super interessadas, porque eu não costumo ver por aí live acontecendo de gastronomia molecular. É um assunto muito restrito, de poucas pessoas que possuem conhecimento, e elas não costumam passar esse conhecimento abertamente. E justamente nessa live também eu vou aproveitar e poder falar um pouco sobre como está sendo essas lives, o que me levaram a iniciar esse novo projeto para vocês. Então, verificando aqui. A galera já foi se acomodando, então vamos começar o assunto, porque sempre 1 hora sempre é muito pouco para mim. Se eu pudesse ficar 3 horas com vocês aqui, a gente abria uma segunda live, uma terceira live. Então quem está acompanhando desde o início sabe que vai dando 1 hora ali. Eu acho que no máximo eu já consegui finalizar em 50 minutos. Mas eu cumpro a 1 hora e saio da live falando, cara, tinha que ter dado mais um pouco porque eu tinha mais o que dar. Então eu sempre tenho o que dar a mais para vocês, porque sempre dou uma pesquisada a mais, então revejo conceitos, as coisas que mudaram no mercado, e vou me adequando para sempre passar o melhor conteúdo. E justamente falando sobre conteúdo, assim que eu comecei a estudar gastronomia, isso já tem 8 anos. Vai dar quase 9, o tempo vai passando. Mas isso é uma coisa boa, porque a gastronomia, a gente estuda ela ao longo da vida e a gente vai melhorando. Então sempre vai ter novos ingredientes para a gente descobrir. São extremamente inúmeras gastronomias pelo mundo para a gente conhecer. E a gente fazendo essa maturação do paladar, melhorando sempre esse paladar e sempre estudando e tendo mais conhecimentos. E por que eu estou falando justamente estudando? Para quem acompanha o canal do Telegram, inclusive eu estou passando sempre nomes de livros, justamente quando se cria um prato, ou se tem um conceito, ou se tem um estudo por trás. Porque nessa live de hoje, que é sobre gastronomia molecular e cozinha molecular, justamente são estudos químicos e físicos. Então eles vão além do simplesmente cozinhar. E assim, desde que eu comecei lá na faculdade, eu fiz faculdade de gastronomia, então as pessoas à minha volta, os meus amigos, as pessoas que me conhecem, sempre falaram pra mim assim, Alan, você tem cara de professor, você precisa ensinar as pessoas. Então foi isso que eu sempre ouvi. Só que lá no início eu sempre tinha na minha concepção, eu falava comigo mesmo, eu falava assim, eu vou fazer isso porque é o que eu gosto. Só que eu sempre precisei me sentir preparado. Porque quando você inicia a estudar, por mais que as outras pessoas visualizem conteúdo em você,
E às vezes eu visualizava, quando eu saí da faculdade, até mais conteúdo do que meus próprios professores me passavam. Porque além do que eles me passavam, eu estudava por fora e assim que acabou eu continuei estudando. Então eu tinha essa visualização que às vezes eu entendia muito mais do que uma outra pessoa. Às vezes eu estava como um aluno e eu dava um palavreado ali que eu entendia realmente e fazia algumas observações. E aí o tempo foi passando e eu falei, preciso entrar no mercado, e entrei assim mesmo na faculdade e comecei ali a trabalhar em restaurante para ter uma outra visualização, porque assim a gente vai mudando, encontrando o nosso caminho, também tendo umas visualizações diferentes do que a gente tem no início, justamente para mim estar aqui hoje e fazer esse projeto. Então comecei a ter visualização de que eu tinha um perfil também empreendedor, que além de eu ser o funcionário, aquilo eu visualizava além do que o dono estava visualizando. Então ser funcionário de alguém já não me bastava, eu precisava ir além. Então fiquei um período ali trabalhando para os outros e aí depois eu criei a minha empresa, né? Então tive a minha empresa em algumas vertentes de eventos, vertentes de food truck, que é totalmente diferente. Agora temos uma nova empresa aqui, que já passou um período de live com vocês, e justamente eu decidi deixar isso mais claro do que está sendo feito aqui. Apesar de vocês já verem que eu estou sempre muito empolgado porque eu estou ensinando, o que eu sempre quis fazer nas nossas lives. E aí justamente por isso, esses dias aconteceu de alguém falar com um amigo meu, assim, que acompanha sempre, está sempre acompanhando, e falar ainda que não estava sabendo muito bem assim, aonde que eu estava querendo chegar, que estava gostando muito das lives, que estava aprendendo com as lives. E aí veio o canal do YouTube, aí foi vindo o canal do Telegram, e foi vindo várias coisas. Então, para deixar um pouco mais claro, eu estou aqui livremente por muito amor e muita paixão de poder ensinar vocês. Então, a gente tem 2 lives, mas minha cabeça já fica batendo às vezes de tipo fazer mais um pouco de live. E no Telegram tá passando conteúdo diariamente, conteúdo escrito, passo conteúdo por áudio para poder reforçar de inúmeros temas, porque realmente o nosso tempo aqui de 1 hora ele é mais curto, né? Então para quem realmente tem interesse no assunto, ele é mais curtinho. Inclusive já aperta e encaminha para quem quer saber sobre gastronomia molecular, que hoje a gente vai fazer esferificação inversa. Vou mostrar para vocês a diferença de esferificação básica e a inversa que a gente vai fazer hoje, que a gente vai fazer uma de caipirinha para os amantes de caipirinha de limão. Vamos fazer uma esfera de morango também alcoólica e uma esfera de manga também alcoólica. E vou fazer um outro formato aqui de apresentação com culizinhos, um pouco de iogurte, uma coisa mais diferenciada, assim, para a gente começar a introduzir isso também, não só avulso, que é o que a gente vai fazer aqui. Então caminha aí na setinha e manda para todo mundo que está a fim de saber sobre gastronomia molecular e cozinha molecular. Então, só para completar, para a gente iniciar a parte de gastronomia molecular, então essa vontade me veio muito aflorada e eu aproveitei e falei, vou iniciar nas lives, porque aí eu vou trocando ideia com vocês e vou vendo a necessidade que está acontecendo no mercado. Então, quando a gente começa a visualizar que você consegue ajudar alguém, e vocês também me ajudam aqui assistindo e acompanhando e enviando para as pessoas e frequentando os canais que eu já criei aqui para vocês, vocês também me ajudam. Por que vocês me ajudam? Porque eu vejo a necessidade que vocês estão precisando e que as pessoas à volta de vocês estão com a necessidade. E às vezes o descobrimento, porque às vezes a pessoa nem sabe ainda que ela tem um talento e ela pode ter uma vida muito longa na gastronomia e ter o seu próprio negócio dentro da gastronomia. Então essa troca que a gente está acontecendo aqui vai me ajudando, porque é essa visualização que eu estou querendo para poder montar para vocês realmente um curso que eu atenda pessoas que elas querem, além de trabalhar com gastronomia, elas querem ser donas do seu próprio negócio.
Porque foi assim na minha caminhada que eu descobri que eu precisava ter o meu próprio negócio. Porque a minha visualização de mercado era muito maior do que a visualização para quem eu estava trabalhando. E justamente esse fim de semana, parei num semáforo. Eu ia falar aqui sinaleira, essa palavra que não existe, mas aqui em Goiás a galera fala sinaleira. E eu parei e eu estava visualizando, eram duas pessoas. Uma menina que estava vendendo jujuba, então para quem para em semáforo deve ver isso visualmente, sempre, né, desculpa. E tinha um cara que estava vendendo docinhos, então era brigadeiro, era leitinho. E ele parou por um momento e foi comprar a jujuba da mulher que estava passando e caminhando, ela não ia parar naquele semáforo ali. E ele foi comprar para poder ajudar ela, né? Então aquele gesto dele ali já me chamou atenção, porque ele estava ali no sol quente também trabalhando, fazendo uma venda, e essas coisas a gente não costuma ficar observando, né? Então ele me chamou atenção. O que ele me chamou atenção, então eu comecei a olhar para ele e a olhar para o produto dele. Eu não tinha visto o produto dele ainda. E aí eu vi também uma questão de cuidado. Tava no saquinho daqueles transparentes, tinha um laço no produto, então ele estava todo amarrado, cada saquinho estava com um laço de cor diferente e ele estava ali fazendo a venda dele. A gente não costuma olhar para essas situações e olhar para a pessoa como se ela fosse uma empreendedora, mas o que eu vejo de empreendedor são pessoas que se iniciam do zero, seja no semáforo, porque a gente tem inúmeros casos, inclusive que a gente já viu no Jornal Nacional, de pessoas que começaram a vender pães, colocaram uma gravata, um terno, se diferenciaram e começaram a vender ali e obteram uma renda grande e dali conseguiram crescer o seu negócio. Então, assim, desde que a pessoa começa dentro da casa dela, porque ela começa dentro da casa dela, ela aproveita o fato dela não ter, às vezes, despesas e impostos com essa questão do início do negócio, e aí ela vai crescendo e vai dando essa sua caminhada de acordo com que o financeiro vai entrando. Então, à medida que o dinheiro entra, ela trabalha com o que ela tem, ela cria um produto dela, porque o produto é o mais importante. Se você tem um produto bom, por mais que tenha todas as diversidades de uma pessoa no semáforo vendendo num saquinho, ele se preocupou em colocar um laço ali, talvez você não compraria pela situação, às vezes de falar, o cara tá... o produto às vezes está exposto no sol e às vezes você não quer comprar, mas às vezes a gente compra para poder ajudar e visualiza ali que às vezes tem um produto bom. Então, unindo isso, foi visualizar uma pessoa que, para mim, porque quando a gente tem um olhar empreendedor, ela é uma empreendedora. Então, se eu puder ajudar ela, se essa live chega nela, ou se todo o meu conteúdo que eu passo na internet, eu estou ajudando alguém. Então, o princípio da gente conseguir falar que a gente que eu estudo e eu passo conhecimento, é realmente ajudar as pessoas. Então, você vai ficando atento a todas essas situações. Deixa eu beber uma aguinha aqui agora, que aí a gente começa a falar um pouco sobre esse conteúdo. Lembrando vocês que a live fica 24 horas só. Quando a live baixa, eu coloco todas as porcentagens. Hoje vai ter algumas coisas aqui que não são exatamente... Desculpa, elas são exatamente porcentagem, elas não são peso, e eu vou falar pra vocês por quê. Então, printa, porque 24 horas ela retira, envia para as pessoas, aproveita esse tempo, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa live aqui de esferificação. Vamos fazer esferificação inversa hoje. Então, primeiro passo para a gente diferenciar gastronomia molecular e cozinha molecular. Gastronomia molecular é todo o estudo químico, físico, por trás dessa cozinha, para a gente conseguir, às vezes, modificar texturas, ou para a gente ter uma apresentação bonita e tal, mas o princípio é não modificar o gosto do alimento. Então se confunde muito achando que as técnicas da gastronomia molecular elas vão modificar o gosto. Aqui a gente vai trabalhar com texturas. Eu vou até falar para vocês depois como começou a... Deixa eu até olhar aqui para vocês, que a gente vai falar sobre isso. Vou aproveitar. Vamos lá.
Aí depois eu leio aqui pra vocês. Ah, tá. Aí quando a gente chegar nesse assunto aqui, eu volto que são vários tópicos, mas eu só queria ler essa parte. O sabor dos alimentos, como obtê-los, destruí-los ou mantê-los. Então isso significa o quê? Que é justamente a questão das texturas, que a gente vai ver no estudo da gastronomia molecular. E já na cozinha molecular, o que a gente vai ter é a aplicação. Então essas palavras se diferenciam justamente só por essa questão. Então aqui a gente vai estar aplicando. Então a gente vai estar na cozinha molecular. Então no início da live que eu falei para vocês que gerava um pouco de curiosidade ou um pouco de estranheza, né, principalmente para profissionais que já estão na área, é porque a gente não costuma ver isso no nosso início do estudo. Porque aqui no Brasil ainda é algo que é como se fosse fora da cozinha tradicional. E na verdade é um complemento. Porque quando você aprende cozinha tradicional, na verdade todas as reações que estão acontecendo ali dentro da panela, todas as formas de cozimento, todos os métodos de cocção, eles têm um estudo por trás. Só que quando você inicia a estudar, você acaba visualizando apenas o superficial. Então a gente tem que começar a entender, que eu sempre falo aqui na live, e eu falo que a diferença do chefe e do cozinheiro é porque o cozinheiro não pensa, ele faz a execução e ele está vendo tudo acontecer ali, mas ele não está pensando por que aquela reação está acontecendo no alimento. Então é justamente por isso, a gente tem que começar a pensar o que está acontecendo dentro do alimento. E aí a gente, quando eu estava falando aqui para vocês sobre essa questão de obtê-los, destruí-los ou mantê-los, porque esse aqui foi uma pauta das primeiras reuniões que a Ver-a-Devers fez e a questão do Nicholas Kurtz. Os dois se juntaram e começaram a estudar gastronomia molecular. E eles começaram a fazer simpósios, que seriam reuniões, para justamente começar a estudar os alimentos. E aí quando eu falo que é recente, porque isso começou a acontecer em 1992, que foi a primeira reunião. E aí nos anos seguintes, a gente teve diferença de 2 anos, sempre datado alguma reunião e um tema. Eu vou ler aqui para vocês, que são 3, 4, 5, são 5 temas, que deu esse início do estudo mais aprofundado da gastronomia molecular. 1995, os molhos ou pratos feitos a partir da gastronomia molecular. Em 1997, o tema foi o calor da cozinha. Em 99, o tema foi o sabor dos alimentos, como obtê-los, destruí-los ou como mantê-los. Em 2001, textura dos alimentos, como criá-las. 2004, interações dos alimentos e líquidos. Então a gente está sempre falando sobre texturas. E entre isso que estava acontecendo, surgiu justamente na gastronomia Ferran Adrià, o chefe espanhol que introduziu na cozinha dele, que era o restaurante El Bulli, que já fechou, datado em 2011. Ele fechou porque ele teve um boom muito grande, ele levou a gastronomia molecular para todo mundo, então ele é o nome até hoje mais forte, porque tanto das técnicas que foram criadas, de equipamentos que foram necessários se criar, e a gente ainda utiliza na gastronomia molecular, não é o que a gente vai falar aqui, tá? Mas às vezes a gente utiliza uma bomba de aquário, pra vocês conseguirem entender, que às vezes não tem os equipamentos ainda que estão sendo criados. Depois desse boom, que ele passou anos trabalhando em gastronomia molecular e fortificou o nome dele pelo mundo todo, ele decidiu que era melhor deixar um pouco o restaurante de lado, e hoje ele dá aulas, ele fica por parte realmente do estudo da gastronomia molecular. Então ele saiu da cozinha molecular, vamos dizer assim, mas a parte de gastronomia molecular ele permanece. Agora, sobre o que nós vamos esferificar aqui hoje, então vamos lá. O que aconteceu? Já vamos pegar a nossa cachaça aqui, porque domingo foi o Dia Nacional da Cachaça. Então nada melhor que a gente juntar a cachaça na nossa live também. Então a gente vai utilizar cachaça hoje. Aqui, ó, eu trouxe até para vocês conseguirem visualizar. Esse aqui é a fonte de cálcio para esferificação, que é o gluco. Então a gente sempre vai precisar do gluco. O alginato,
Eu vou até ler o rótulo, porque nas lives eu tô falando que a gente tem que ler os rótulos, porque a gente não lê os rótulos dos alimentos. E aqui eu já até falei pra você a diferença de creme de leite de caixinha e creme de leite de lata. E o de caixinha justamente vai goma xantana, que a gente vai trabalhar aqui. Eu falei na última live. Então vamos lá. Primeiro passo. O que é goma xantana? Então se a gente pega aqui, ó, xantã, espessa líquidos quentes e frios. Então nada mais é do que um espessante. Então eu vou apenas espessar o líquido e concentrar esse sabor. Eu não vou modificar o sabor dele, correto? Só vou fazer o espessamento do líquido. Então a gente vai utilizar a xantana, já falo para vocês as porcentagens e essa visualização do líquido e a quantidade de utilizar. Aí para fazer as esferas, vamos lá, grupo. Fonte de cálcio para esferificação. Glucanato e lactato de cálcio em pó. Vamos ler o outro. Alginato, gelificante de meios de cálcio. Alginato de sódio. Então, quando a gente tem alginato e o gluco, eles reagem entre si. Então, eles vão ter uma troca de íons e vai ter essa esferificação. Na inversa, o que acontece? A gente coloca o alginato na água que a gente vai dar o banho. Aqui é só água, tá, galera? Aqui eu já vou trazer água com alginato. Mas, ó, água limpa e aí a gente coloca uma porcentagem de alginato, que é o nosso cálcio. Aí o que vai acontecer? Na nossa preparação, no líquido que a gente vai espessar, que a gente vai esferificar, perdão, a gente vai colocar o nosso gluco. Então aqui na esferificação inversa, ela vai acontecer de dentro para fora. Então o gluco vai começar a reagir com o cálcio que está ali dentro do líquido. E vai começar a criar aquela camada como se fosse uma cápsula. Então para quem estava acompanhando meus stories final de semana, eu estava testando para vocês a porcentagem de álcool, porque eu não sou um consumidor de álcool muito forte. Então eu queria dar uma equilibrada. Então traz essa cápsula, tá? Que ela vai acontecer. Inclusive eu vou pedir pro Jales aqui já ir pegando na geladeira, porque vocês vão conseguir visualizar melhor. Deixa só o do freezer por enquanto, tá bom? Porque aí a gente vai conseguir visualizar melhor o que eu tô falando, tá? Que vai acontecer essa esferificação. Para vocês entenderem um pouco mais sobre esferificação e conseguir lembrar na memória de vocês já viram caviar, aquelas bolinhas bem pequenininhas? Aquela esferificação básica. Geralmente a gente coloca na bisnaga. Ó, aí tem o tamanho da bisnaga aqui. E a gente vai pingando na água e vai esferificando aqueles caviar. Então, caviar de limão, de maracujá. Eu vou falar azeite aqui, mas azeite é um dos únicos que realmente precisa de um equipamento. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu organizar. Para trás. Aí tem mais um prato lá. Deixa eu só olhando. Um prato e 2 vasilhas de água, tá? As vasilhas de água que eu falei aqui são justamente aqui eu já coloquei o nosso alginato para poder hidratar, tá bom? Deixa eu pegar aqui. São essas daqui. Olha, aqui é a hora que eu não posso confundir, elas são muito parecidas, tá vendo? Só que aqui eu sei que é água. Então eu vou organizar aqui. Parte. Vou deixar aqui na bancada só para quem está entrando ter a visualização, tá bom? Então deixa eu chegar para cá. Vamos lá, deixa eu abrir essa daqui. Ó, então qual que foi o passo aqui? Deixa eu subir para vocês. Deixa eu abrir essas vasilhas que vocês vão ver o morango, a manga e ali eu tenho a caipirinha. Deixa eu só abrir, que aí a câmera vai chegar aqui perto, vocês vão conseguir visualizar. Enquanto eu vou abrindo, vou falar pra vocês o que eu fiz no processo aqui. Eu só bati simplesmente a fruta no liquidificador, ou liquidificador ou mixer. O mixer é mais indicado porque ele não cria aquelas bolhas, pra vocês saberem a diferença do liquidificador. Porque o liquidificador, na hora que a hélice bate, o que acontece?
atribui ar. Então, após bater, a gente tem que deixar o líquido dar uma descansada para esse ar subir e ele ficar mais concentradinho, tá? Não ficar aquele tipo pudim, sabe quando o pudim tá cheio de bolinha? Porque a pessoa foi fazer e fez errado. Em vez dela deixar baixar essas bolhas de ar sair, ela já colocou para poder assar. Então é basicamente isso. O mixer não cria essas bolhas, tá bom? Mas pode ser no liquidificador também, sem problemas. Então eu coloquei a fruta no liquidificador, a câmera já está chegando aqui. Ó, morango e manga. Eu bati só com a nossa cachaça. Então com o líquido da cachaça e a água que o morango e a manga tem, ele já conseguiu dar a consistência. Aí eu vim com o quê? Deixa eu pegar uma colher que vocês vão visualizar melhor. Uma colher para cada. Vamos lá. Aí eu consigo ver. Ó, uma colher para cada. Eu atribuí nelas, ó, a textura pesada. Eu coloquei a goma xantana. Lembra que eu falei que goma xantana é espessante? Aqui eu coloquei quantidades diferentes, justamente para vocês verem a diferença. Ó, a de morango tá mais pesada, então foi mais goma xantana, ó, o peso dela. Aqui, já no de caipirinha, foi muito mais. Então aqui eu tenho o quê? Limão, cachaça, açúcar, para diminuir um pouco essa acidez do limão, caipirinha tradicional. E vim com a goma xantana. Então aqui, ó, ela tá bem mais pesada. Então ela tá, ó, mais sólida. Por quê? Aqui eu diminuiria, foram 5 gramas. Quando eu descer a live eu vou colocar para vocês 4 gramas, tá? Que seria o ponto correto. Só para mostrar para vocês, se eu colocar um pouco mais, ela vai, ó, espessando, espessando, espessando. A gente vai esferificar ela do mesmo jeito. Inclusive o cheiro de cachaça já vai subindo aqui, tá? Que a gente vai colocando. E aí a quantidade de cachaça ou de líquido vai ser adequada. Porque o que a gente precisa, na verdade? A gente precisa de uma balança de precisão. Então a balança tradicional não vai ser a opção nossa, vai ser essa de precisão. Então ela consegue colocar aqui para mim 1.2, 1.3, 1.4, o que eu precisar. Porque aqui, ó, passando o dedo, vamos ver até como é que ela, eu acho que ela não para assim, mas vocês só vão visualizando que ela tá ligada, tá? Porque aqui a gente vai precisar trabalhar com porcentagens. Então o nosso gluco, por exemplo, que a gente vai colocar dentro do nosso líquido, que eu coloquei aqui gluco, e a xantana eu coloquei só para espessar, tá bom? Então é necessário o gluco. A xantana vai ser de acordo com o líquido que você for trabalhar. Então aqui eu sempre coloco 1%. Então você inicia em 1, verifica a textura que for, ó, que foi tendo. Aqui tem 1% na manga. E você vai aumentando a medida necessária. Aqui eu já tenho 5%. Aí 5% da minha preparação deu em torno de 8 pontos alguma coisa. Só para vocês conseguirem entender. A xantana você trabalha, para quem está anotando, de 0,5 e aí você vai subindo a quantidade, porque ela espessa muito rápido. Geralmente de 0,5 a 1% do seu líquido total, tá? O açúcar você desconsidera. Pesa só os líquidos. Minha caneta deu uma voada aqui. Pode deixar ela aí. Ela até caiu aqui no meu morango. Eu não vou utilizar ela, pode deixar ela aí. Então vamos trabalhando sempre com porcentagem. Eu vou iniciar elas aqui, mas quem tiver com dúvida depois no fim da live sobre porcentagem, eu falo também sobre a porcentagem. Por que eu vou iniciar? Porque vocês vão conseguir visualizar melhor. Aqui eu vou fazer na colher, tá bom? E eu deixei dentro do freezer também uma forminha, que quando eu começar a fazer essas aqui, eu pego a forma para vocês, só para ter um padrão. Aí eu mostro como é que é essa forma, que ela tá congelada, tá bom? Aí é um outro processo. Então deixa eu abrir para vocês, vamos lá. Nosso líquido. Esse líquido daqui, que é o com alginato, deixa eu só levantar para vocês verem. Ó, aí você já consegue visualizar que não é mais simplesmente uma água. Você vê que ele tem uma fluidez mais pesada, tá bom? Então, ó, ele parece um gel, parece literalmente um gel. O ideal é que você deixe hidratando por volta de 2 horas, tá bom? Esse aqui tá 2 horas
Este daqui que eu vou abrir agora tem mais tempo, eu deixei ele hidratando 4 horas. Então ele vai dar uma potencializada, vai ajudar na nossa esferificação. Então já deixei tempos diferentes para a gente ver também que vai funcionar nos 2 tempos, mas em estudos gerais a gente deixa 4 horas. Então deixa eu puxar para cá. Estou bem preparado, é isso aqui. Vamos utilizar. Ó, então vamos lá. Aqui eu tenho a nossa água com alginato. E aqui eu tenho água, simplesmente água, tá bom? Não é necessária água, a gente consegue fazer o banho aqui e retirar a esfera. Isso na questão da esfera inversa, que é o tema que a gente está abordando. Se fosse esferificação básica, ela tem que ir para a água, tá bom? Ela tem que dar um banho de água para a gente poder consumir ela depois. Mas eu sempre gosto de fazer o banho de água, tá? Na precaução. Então vamos lá. Deixa eu pegar mais uma colher. Essa daqui. Fazer a de morango primeiro. O que a gente vai fazer? Uma colher. Eu vou soltar aqui na água com o alginato. Então já vai começar a acontecer as reações. Então deixa eu soltar um. Aqui. Aí tem que cobrir, ó. Vocês conseguem visualizar que a nossa polpa de morango aqui com cachaça, o que aconteceu? Ela não se misturou, então você consegue realmente ver que as viscosidades são diferentes. Aqui agora eu vou deixar ela um tempo, 5 minutos, vou colocar mais aqui dentro. A colher não chega a dar um padrão tão bem, por isso que a gente vai fazer na forma também, pra vocês verem a diferença. Vou colocar mais, então a gente vai colocar várias aqui dentro. Soltando, ó, essa vai ficar mais bonita, eu vou cobrindo. Aqui o importante é, elas só não podem encostar uma na outra, tá bom? Então não deixe encostar, porque senão elas vão grudar. Vamos colocar mais uma de morango aqui dentro. Isso. Morango é bom, vamos colocar 4 aqui de morango já. Ó, tempo, eu deixo uns 5 minutos. Quanto mais tempo vocês deixarem, maior vai ser a cápsula que vai ser criada a esferificação. Então, se você quer uma cápsula mais consistente, deixa mais tempo. Deixa 10 minutos, deixa 15 minutos. Mas quando a gente tirar ela daqui, vocês vão ver que ela tá já numa quantidade sólida, tá bom? Então, vamos deixar uns 5 minutos. Enquanto isso, a gente vai colocando as outras. Como aqui eu coloco em tempos diferentes, então o que eu tenho que ficar atento? Qual foi primeira, segunda, terceira e quarta, para me retirar na ordem. E deixa sempre ela cobrindo o líquido. Então a gente está cobrindo com a nossa água com alginato. Então aqui eu vou levantar só para vocês visualizarem. Ó, que elas já estão aqui. Deixa eu tentar levantar uma, só para você visualizar que elas não vão, ó. Elas não vão... A câmera tá pegando aí? Só para visualizar. Que aqui no meu tablet chega depois. Ó, elas não vão se partir, mas vamos deixar o tempo delas aqui. Essa esferificação acontecendo. Lembrando que essa é uma esferificação de morango com cachaça. Então, literalmente maior de 18 anos. Mas a gente pode fazer também sem alcoólicos, tá bom? O alcoólico funciona na esferificação inversa que eu estou fazendo aqui. Então, não tentem fazer o processo da esferificação básica, que eu falei para vocês, que é aqueles caviares que ficam em cima de pratos, porque não funciona com alcoólicos e nem com óleos. Então não funciona com azeite, que precisa de uma máquina específica, e não funciona também com alcoólicos e nem ácidos, que é o caso da caipirinha, tá bom? E é um outro processo, então inverte aqui. Se hoje a gente tem aqui na esferificação inversa o alginato de sódio na nossa água, e o gluco dentro da nossa esfera, na base é o contrário, tá bom? O gluco vai para a água e o alginato de sódio vai para o ingrediente que a gente for esferificar. Ah, essa colherzinha, antes que alguém pergunte, é uma colher de esferificação.
podem fazer com escumadeira. Então ela é toda furada, tá vendo? Enquanto isso eu vou olhando aqui. Ninguém me perguntou ainda onde que compra esse material. Tô esperando alguém perguntar. As esferas. Vamos fazer uma de caipirinha que tá mais densa, mais viscosa. Vamos colocar ela aqui também. Deixa eu pegar mais uma colher. Eu vou pedir pro Jales pegar pra mim no freezer a forminha, que aí vocês vão ver que é outro padrão, tá bom? Ó, essa eu vou colocar no meu outro líquido com grupo. Essa é a de caipirinha, então para quem chegou agora, então aqui tem cachaça, limão, açúcar, um pouquinho de goma, uma quantidade maior de goma xantana, porque nessa eu coloquei uma porcentagem de 5%, que eu falei pra vocês. E a gente tem o nosso grupo que vai fazer a esferificação. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu vou deixar ali atrás, enquanto eu vou colocando, aí a gente vai colocar das formas também. Só vou abrir para poder mostrar pra vocês. Aqui estão congeladas. Deixa eu retirar. A câmera chega aqui um pouco, só para poder visualizar. Ó, então aqui em cima, o que eu vou ter? Eu tenho a da caipirinha, eu tenho a de morango, e aqui eu fiz uma que é só para poder mostrar a diferença. Nessa daqui não vai goma xantana, então não vai espessante. Então ela é só o líquido. Se ela começar a ficar aqui, ela vai virar água agorinha. A gente vai esferificar ela também para vocês verem como que fica diferente. Ela cria uma cápsula praticamente transparente, tá? Porque aqui só tem realmente o líquido, que é a água, a cachaça, só, tá? Aqui tá 60% a 40%, eu vou colocar também quando a live baixar. 60% de cachaça e 40% da água, tá? Por que a água? Porque a cachaça pura, na hora de colocar na boca, muito forte, né? Vou deixar ali atrás. Então eu vou colocar mais uma de caipirinha aqui atrás. E aí eu começo a tirar, vou tirar essa esfera da frente de morango, só pra vocês, deixar num pires aqui, só pra vocês irem visualizando o que tá acontecendo. E a gente ainda tem a de manga. Meu tempo como que tá? Deixa eu perguntar aqui do lado. 18 minutos. 18 minutos? Tá no tempo, então. Vamos lá. Caipirinha. Vou tampar aqui também. Ó, da caipirinha eu coloquei o mesmo líquido, tá? Só pra não misturar ali. Ó, e banha inteira. Então banha que vai esferificando. Vamos começar a passar de morango para água. Então já deu um tempo aqui dela. Vou começar a retirar essas esferas. Ó, daqui eu trago para água. Porque aí aqui eu já coloco da forminha que vocês vão ver a diferença. Aqui está sendo feito em colher. Então vocês vão visualizar que tem... Ó, aqui tem um padrão mais bonito, outra não tem um padrão tão ajeitado. Enquanto ela fica aí, vamos rodar lá. Ó, aqui da forminha eu vou começar a retirar, aí eu coloco no nosso banho aqui com o grupo, tá bom? Bisnaga não vamos utilizar. Ó, vou colocar uma de morango, vou soltando elas ali. Vou soltar aquelas que são só líquidas, tá? Pra vocês verem o que vai acontecer aqui. Soltando. Só líquida, cachaça e um pouco de água só para poder equilibrar. Então essa daqui vai estar forte. Colocar mais, vamos colocar mais. Colocar a mesma de morango que está acontecendo aqui, só que na semi-esfera, tá bom? E vamos colocar de caipirinha também. Aqui elas são menores, então eu vou começar a soltar elas aqui. Aí, vamos lá, banha ela inteira, então tem que ver se o líquido está em cima delas. Pode permanecer, que é só porque eu consigo estar olhando para vocês e elas vão esferificando, tá bom? Quem tiver com alguma dúvida aqui pode mandar também. Esferas. Enquanto elas vão dando o tempo delas e banhando, a da caipirinha aqui atrás também, eu vou retirar essas da água para a gente conseguir visualizar melhor. Então, vamos lá.
manga. Pratinhos. Começar a tirar as nossas esferas de morango aqui da água. Tá, todas elas no mesmo prato. Vou tirar essas. Enquanto as outras estão acontecendo a esferificação, eu vou montar aqui para vocês uma ideia. Ó, todas alcoólicas. Então vamos deixar elas aqui. Acho que aqui pega a câmera, né? Ok. Deixa eu pegar para vocês esse. Cores. Pode ser aquele daí. Ó, aqui eu vou abrir, é só um coulis de morango. Então eu só bati morango puro, um pouco de açúcar, só para deixar um pouquinho doce, liquidificador, tá? O que é coulis? Vamos lá, antes que alguém vai perguntar aí. Coulis é como se fosse um purê, tá? Então é um purezinho de morango. Então não foi para panela, hoje a gente não está utilizando fogão, vocês estão vendo na live. Então foi simplesmente liquidificador. Eu só bati a textura de coulis, tá bom? Coulis. Aqui eu tenho iogurte, daquele bem conhecido que não tem como não falar aqui, que é grego, né? Porque ele é mais consistente, tá na cara, que vocês vão conseguir visualizar. Eu vou pegar essa daqui, vou pegar mais uma colher. Ó, e uma ideia que veio aqui, o que foi? Vamos colocar um pouco de iogurte, a gente coloca um pouco de coulis, iogurte, coulis, e a gente finaliza com essas esferas que estão acontecendo aqui, ó. Então eu posso pegar essas duas de morango e colocar em cima da nossa sobremesa alcoólica, vamos dizer, nesse sentido. E o grego ele já é mais doce, tá? Então se olhar a composição, ele vai açúcar, então tem uma outra questão aí. Então vamos lá. Montando esse. Aí eu já tiro a esfera inversa de caipirinha e coloco a de manga também, para poder acontecer. Só pegar mais uma colher dessa. Bom, aqui hoje está todo mundo mais calado na live. Ó, um pouco de coulis. A câmera pode até chegar aí perto. Coulis. Vamos colocar o iogurte. Aqui o coulis vai subir porque eles têm diferenças, né, de texturas. Então deixa eu preencher as laterais. O coulis subir menos. Vai. Colocando. Vou agora, quanto ele tá aqui que a gente vai usar para finalizar, vamos só colocar o de manga para poder esferificar também. Então eu vou só tirar o nosso de caipirinha, vou passar para água, ó, sempre para água. Então a gente já vê que esferificou. Senão o que ia acontecer? Ia misturar a nossa esfera com a nossa água. Esse aqui é o de caipirinha. Aí nessa água eu só vou colocar o de manga, tá bom? Que eu mostrei para vocês aqui. Ó, a textura dele. Então vamos esferificar o de manga também. Puxei na colher, solto na água. Puxei na colher, solto na água. Mais uma esfera. Ó, de manga ficaria legal aqui também na nossa sobremesa. Banha, cobre todo ele e não deixa encostar porque senão vai grudar. Então, ó, vou banhar e ela vai esferificando. Aqui, vou finalizar com o coulis de morango. Como essa esfera vai ficar muito grande, mas pode ser essa esfera também, eu vou retirar essa daqui, tá bom? Só vou descer aqui na água e aí eu vou descer direto para nossa sobremesa. Essa daqui vocês conseguem ver até a coloração dela, não sei se a câmera tá pegando, ela tá mais intensa. Por quê? Porque ela ficou menos na água, tá?
Então a água vai retirando um pouco o sabor. Então, se precisar guardar, o que, que a gente faz? A gente esferifica e deixa no líquido do próprio sabor. Então eu pego essa esfera e deixo dentro do suco de morango, porque ela não vai perder o sabor dela. Aqui eu solto no nosso... Ó, soltar ela. Vamos colocar mais uma? Vamos colocar mais uma? Nossa esfera. Vamos lá. Aqui é só para vocês terem ideias de utilização. Que a gente está fazendo só realmente a esfera, mas a gente consegue atribuir isso em pratos. Então lembre sempre, não é uma cozinha à parte, a gente tem que utilizar ela junta. Principalmente para quem está começando e está iniciando do zero, a gente realmente aprender isso é mais necessário do que a gente fazer toda a cozinha básica e olhar para isso aqui com uma estranheza como se fosse um monstro, que a gente não sabe utilizar. Isso aqui agrega muito valor no profissional, porque pouquíssimas pessoas vão saber fazer esse conteúdo aqui. Ó, esferas inversas, soltei aqui. Então aqui a gente tem iogurte, um pouquinho de coulis, 2 esferas inversas alcoólicas. Vou retirar da nossa caipirinha, deixa eu pegar pra cá. Meu tempo deve estar quase no finalzinho, então 10 minutos. Se alguém precisar mandar alguma coisa, alguma dúvida, mas eu já reforço para vocês aqui a porcentagem. A nossa caipirinha ficou quase mais sólida, eu falei por quê, que eu utilizei 5%. Na receita para vocês eu vou descer 4%, mas eu vou descer 3 a 4%, tá bom? Para ficar mais claro, porque senão vocês introduzem direto. Então nunca introduz a xantana direto. Se tiver 2% na receita, introduz 1%, verifica, introduz mais 1%. Ajeitando aqui, caipirinha. Vou tirar as outras esferas daqui, passando para a água. Ah, e tirar aquela só de líquido. Vocês vão ver que praticamente ela tá transparente. Parece um molho. É mais uma. Vai descer. Deixa eu descer essa. Ó, e quando não utiliza a xantana, ela chega a dar uma... Tem uma que chegou a dar uma estourada. Vou mostrar pra vocês. Vou tirar daqui porque eu não vou utilizar mais. E vou passar de manga pra cá também. Vocês vão conseguir visualizar. Coloração. Ó, vamos soltando todas. Com cuidado para não estourar. Esferificadas. Ó, todo esse conteúdo da live que eu tô falando aqui, que é um conteúdo, sim, que ele parece muito complexo, muito técnico, e justamente foi pensado nisso para poder chamar uma atenção, porque você ainda está iniciando o caminho aqui no início para poder fazer uma formação de chefe. Aprender agora é essencial, do que você ficar olhando com estranheza, senão você vai olhar 1 ano com estranheza, 2, 3, e você nunca vai parar para poder realmente estudar esse conteúdo e agregar ele dentro da sua cozinha. Ó, vou soltar o terceiro. Aqui eu já vou retirar o de manga, porque lembra, o de morango ficou mais tempo na água, perdeu um pouco a coloração. Então, ó, fiz o banho. Vocês vão conseguir visualizar, olha a cor que tá. Esse é o de manga. Vou retirar os 3. Esferas inversas de manga. Se vocês quiserem que eu coloque alguma na boca, foda, né? Mas a live é pra maior de 18, tem que tomar cuidado também, né? Não virou uma live sertaneja aqui. Ó, de manga, passar pra frente. Esferas inversas. Vou retirar agora aquelas que eu falei que era só o líquido, tá? Sem o espessante. Então vamos lá. Vocês vão ver que ela praticamente ela é transparente. Vou cachaça. Deixa eu retirar todas. Ó, essa daqui foi a que estourou. Já mostro na câmera melhor. Deixa eu só puxar aqui. Essas esferas. São quase uns olhinhos, né? Lembra um olhinho de desenho animado esse daqui. Eu vou colocar, na verdade, deixa eu puxar ela aqui. Vou colocar junto com o da manga, só pra vocês
Porque aqui, como é muito branco, vocês não vão conseguir visualizar bem. Eu vou soltar entre as mangas, ó. E aí eu levanto aqui pra vocês vão ter a visualização. Ó. Consegue visualizar agora? Essa do centro é a que só tem o líquido, é só a cachaça e um pouco de água. Então ela não foi nenhum espessante para poder ficar nessa textura. Então é muito difícil fazer esferificação sem o espessante. Então praticamente ele é essencial, porque fica muito difícil criar essa película por conta dessa diferença de viscosidade entre os líquidos. O líquido que você está banhando e o líquido que você está esferificando. Retirar essa da caipirinha. Tem alguém puxando aqui, deixa eu ajudar a puxar aqui. Vai direto pra boca. Isso, vamos ver, já vamos ver a cara. Vamos ver se vai sentir o álcool. Vamos ver o que vai acontecer se o álcool tá forte. Como é que esse negócio é bom? Ó, tem alguém falando que é bom atrás da câmera. Gente, é bom mesmo. Caramba! Ó, eu vou até puxar uma pra mim, pra falar que eu não comi na live. Nossa, esse aqui tá lindo, gente, essa esfera menor. Gente, então isso aqui em evento você vai fazer, além de causar curiosidade, como tá com álcool, isso aqui é uma bebida. Então assim, a pessoa vai um atrás do outro, a galera vai ficar alcoolizada. Então vamos lá. O negócio é que quando ela estoura, ela vai preenchendo o seu paladar. Inclusive eu não senti muito álcool nessa. Eu vou colocando menos porque eu não sou consumidor realmente de álcool, de cachaça. Mas no final você consegue sentir o teor alcoólico. Agora no final que eu tô falando eu sinto. Aí é questão só de ajuste. Se você gosta mais alcoólico, o que vai acontecer? Você aumenta a porcentagem de álcool. Aumentou a porcentagem de álcool, tem que fazer o reajuste da porcentagem. Então eu falei pra vocês que é 1% de gluco da totalidade. Na minha receita vai estar 175 gramas, se eu não estou enganado, de líquido total, que eu vou descer pra vocês. E aí vai estar lá 1% de 175 dá 1,75 ou dá 0,75. Agora a matemática falhou aqui, mas vai estar certinho pra vocês. Você tem que saber a porcentagem, tá bom? E a goma xantana inicia com 0,5% e aí vai subindo na textura que você quer. Então a gente tem texturas totalmente diferentes. Ó o que virou a nossa caipirinha, porque tem 5%, é muito mais do que tem aqui. Então praticamente, ó, ela tá mais sólida, tá uma caipirinha sólida. Inclusive essa daqui eu vou retirar e aí a gente ouve a pessoa aqui atrás, ela falando se é bom ou se é ruim. E se tem gosto de caipirinha, tem gosto de limão e tem gosto de cachaça, tá bom? Nossa! Cara, é muito bom. A cara é muito boa. Mas sabe o que é? Vocês não estão vendo a cara que eu tô vendo. E é justamente isso que eu tô falando aqui na live. Não fuja do conteúdo, não fuja do assunto. Porque isso daqui parece muito complexo, tudo que eu tô falando é porque tá ouvindo a primeira vez. Quando você ouve a segunda vez, você já fala, opa. Quando você coloca na boca, você fala, eu quero fazer isso daqui. Porque isso daqui, a cara que eu visualizei, é a cara que você vai visualizar do cliente. E o que você vai poder atribuir aqui de conteúdo na sua cozinha e crescer dentro do mercado, porque eu falei no início da live, isso daqui pouquíssimas pessoas sabem fazer. Não é uma live que eu vou repetir sempre, então quem não acompanhou, envia para as pessoas, que a live vai sair do ar, tá, nas 24 horas, porque é um conteúdo muito precioso, porque infelizmente no Brasil a gente tem ainda um pouquinho de restrição ou não sabe utilizar. Na verdade esse medo te faz não aprender e não conseguir introduzir na cozinha tradicional. Porque tudo que tem na cozinha tradicional, de todos os pratos que vocês conhecem, a gente consegue utilizar a molecular e fazer uma finalização com ela. Não precisa ser o prato inteiro em molecular. Então aqui a gente tem uma esfera de manga que, olhando para ela, eu nem tinha comentado, mas parece uma gema de ovo. Vocês tinham conseguido captar isso daqui? O formato dela, vou até fazer a câmera chegar. Parece uma gema de ovo.
ela é de manga. Maracujá ficaria do mesmo jeito. Então você pensa que você trocar a gema central, fazer o cozimento, pode ser até da clara, que lateral, e colocar em cima, todo mundo vai visualizar que é um ovo, só que quando colocar na boca é uma manga. Então o que você vai causar esse impacto, entendeu? Ou se você soltar só ela em cima de um arroz, por exemplo, cremoso, que geralmente a gente solta uma gema, para a pessoa partir e mexer o arroz e dar mais cremosidade. Aí você vem e solta uma manga ou um maracujá. A pessoa vai na expectativa, quando ela vai é outra e ela já fica, sabe, aquela confusão boa de tipo, o que está acontecendo aqui? Eu quero ficar nesse lugar, é nesse lugar que eu quero vir, porque tá me surpreendendo, sabe? Até visualmente. Então você consegue mudar o que a pessoa visualiza, chamar a atenção, tá bom? E o sabor, porque lembrando, isso aqui não modifica o sabor do alimento. Eu só espessei e esferifiquei, só para poder ficar uma cápsula, tá? Então não se engane, gastronomia molecular, cozinha molecular, ela não é para modificar o sabor, para modificar a textura. Ó, hoje acompanhei pouco, nós temos 2 minutinhos, tá acabando aqui, acompanhei pouco aqui, mas eu tava sempre olhando, eu vi que a galera foi entrando e perguntou menos, como eu imaginei, porque era uma live um pouco mais técnica, mas no final justamente aconteceu isso daqui, que é um técnico, mas de vocês ouvirem aí, ó, no cantinho alguém experimentando e falando, caraca, de tipo, por isso que durante a live eu tava falando, tá anotando e tal, então, preciosa, tá? Preciosa essa live. Vai estar ali, encaminha para as pessoas mesmo, tá bom? Então, muito obrigado por todo mundo que acompanhou, todo mundo que está encaminhando. Não se esqueça do Telegram, porque tudo que eu falei aqui hoje vai estar lá, ó, escrito e por áudio. Então, você consegue rever todo esse estudo, tá bom? E a gente vai voltar a se encontrar agora quinta-feira, às 7h30. Amanhã eu abro uma enquete para vocês. Vocês vão me ajudar em algumas coisas aqui nos stories. Curiosidades, vocês querem saber sobre mim, sobre gastronomia, tá bom? Então manda tudo pra mim que eu vou responder todos vocês. Muito obrigado. Ó, e um beijo. Vou ficar com as minhas esferas aqui hoje, ó. Quase uma gema. Enquanto vocês vão aí.